Portanto, neste momento vamos então começar por configurar o servidor de CentOS que temos aqui com o DNS ou com o named. Neste caso com o bind, o nome inicialmente portanto, era reconhecido como bind. Temos então o DNS, que será então o Domain Name Server, ou System. O que é que acontece? Portanto, o DNS tem então a particularidade de escutar pedidos no porto 53, tanto em UDP como também em TCP. TCP é utilizado então para as transferências, 53, portanto para os pedidos e respostas para o cliente. Vamos começar então em primeiro lugar por instalar o bind, instalar então o serviço bind e começamos então a fazer yum-y install bind. Ora, vamos executar o comando, portanto yum-y install bind. Podemos instalar logo tudo também com asterisco. Ele vai instalar aqui um conjunto de ferramentas e após termos instalado o bind, portanto é sempre necessário verificar o que foi instalado e portanto termos uma ideia do que é que se está a passar. Então podemos fazer um rpm-query list ao bind e ele vai então mostrar a informação relativamente desse pacote. Isto está um bocado lento. Vocês estão a pisar o cabo wireless da internet. Como é que vai funcionar então o bind? Para que o bind vai então funcionar e os pedidos, portanto aquilo que ele faz é traduzir pedidos de nome em IP e portanto assim estará a trabalhar de forma reversa, faz então, transforma pedidos de IP em nome. Ok? Ele foi desenvolvido então em Berkeley e por isso é que se chama então o bind. Portanto, ele acabou de fazer a instalação. Vamos agora fazer um rpm-query list ao bind. E o que é que nós temos aqui? Neste momento nós podemos verificar que estamos com a versão 9.94. O bind tem então, e no caso do CentOS, portanto, da distribuição Fedora, não é? Do qual provém o CentOS e também o Red Hat depois para o CentOS, nós estamos então a ver que o nome do serviço é o named e é este o nome que contém a configuração do serviço em si. Portanto, temos aqui algumas entradas. Temos então, neste caso, o ficheiro principal de funcionamento do DNS, do bind, portanto, do named. Outras coisas que tem então, por exemplo, a utilização da chave, tem este outro fecheiro que nós vamos utilizar para colocar aqui zonas, pode ser um outro qualquer, até nem deveria de ser, mas este está aqui, contém zonas de redes privadas. Okay? Portanto, são aquelas redes que pertencem ao RFC 1912, tal como indica. Tem então aqui a configuração da chave, da RNDC key, a própria chave que está aqui dentro. Aqui dentro temos no run, temos então um named, será então onde vai ser criado o PID do serviço com o qual vamos trabalhar. Mais informações da DNSSEC, que serve então como chave de segurança para confirmação de que os pedidos que estão a ser feitos a outros servidores de DNS e com os quais ele está também a responder estão então corretos, portanto há aqui a nível de segurança. E temos, portanto, aqui também um diretório, que é o diretório principal, que é o var named. O var named, onde é que ele está?
temos então aqui o varNamed, a partir vai ser o diretório principal onde são colocados as zonas, portanto os fecheiros das zonas. Portanto, local onde será criado os ficheiros das zonas que vamos então a criar. Ok, portanto, depois disso, a primeira coisa que devemos fazer, 1.2, é iniciar o serviço e colocá-lo no arranque do sistema. Portanto, e fazemos então um systemctl está difícil hoje, systemctl start named.service, portanto é um nome, é como ele vai ser então ser invocado, e depois para colocá-lo no arranque fazemos então um systemctl enable named, e aquilo que ele vai fazer é criar então um link simbólico para que o serviço arranque. Portanto, systemctl start. Ops, está mesmo difícil hoje. Start named, ok? Portanto, ele vai arrancar com o serviço e depois vamos então fazer um enable do serviço. Portanto, se fizermos aqui um netstat -antp, pode ser também com o TP, portanto, tanto em TCP e também o nome do serviço, ao porto 53, vamos então verificar que neste momento temos o serviço named, portanto com o PID 3798, que está listening no IP, no localhost, portanto para qualquer rede que possa vir, tanto em TCP como também em UDP. Ele está também a escutar em IPv6, porque o serviço está neste momento a escutar também em IPv6. Ok, portanto podemos então 1.3 verificar o que está a escutar o named, e então fazemos netstat -antup grep named, grep, desculpem, 53, que é então o porto onde ele vai então trabalhar. Ok, com base nisto, podemos neste momento, e olhando aqui para o nosso esquema, vamos começar por criar este primeiro domínio que se encontra aqui. Depois aqui com o cliente, vamos então, e com o DHCP, uma vez que ele já coloca em diferentes zonas, o cliente virá então obter informação deste domínio e ele pode começar então a fazer queries aqui ao domínio, portanto, ou seja, a fazer pedidos a este domínio. E então, 2, configurar domínio, que vai ser então domínio.local. Por acaso aqui é um nome muito interessante. Portanto, para realizarmos isto, temos então que verificar, ponto 1, colocar fqdn do domínio no fecheiro etc. hosts. É muito importante para que depois o DNS possa, neste caso, portanto, o named ou bind, possa então resolver esta informação. Eu vou ver se ele já aqui, o que é que ele tem, cat barra etc. barra hosts, e portanto já tínhamos colocado, estamos aqui a verificar que ele tem server de domínio.local e server, e aquilo que vamos agora neste momento fazer, portanto isso para colocar podemos fazer qualquer coisa como um cat, e neste caso seria o IP entre aspas 192.168.10.1 para server.domínio.local server, portanto, enviávamos isto para dentro do fecheiro do etc. hosts e ele iria, portanto, colocar ali informação. Outra coisa que podemos fazer, portanto, é atribuir um nome, e então podemos então fazer 2.2, será então atribuir nome e fqdn ao sistema.
sistema com Y, está a giro. Portanto, podemos utilizar sempre ou editar, portanto, neste caso, etc. sysconfig network, ou então utilizar o hostname ctl set-hostname e depois indicar que seria então server.dominio.local, aliás, como já tínhamos feito, e ele vai então atribuir o nome. Para testar, podemos então 2.3 para verificar se ele de facto está a trabalhar, portanto fazer então testar domínio, ao testar domínio ou resolução de FQDN, mais corretamente, podemos então fazer aquilo que eu vou aqui fazer, que será então um hostname menos A, portanto ele mostra o nome, portanto é o alias, ele mostra o nome do server, menos F, ele mostra, e depois menos D, que será então o domínio, e portanto neste caso verificamos que o servidor vai fazer a pesquisa, porque o hostname, este comando, vai então pesquisar diretamente no etc. hosts essa informação e vai dar esta resposta. Ok? Portanto, após isto, vamos então começar por fazer a configuração do domínio. Então, 2.4, vamos então fazer aqui um cd /etc e cá dentro começamos por proteger o backside, ok? Fazemos um copy "-va" do named.conf para named.conf.original, ok? E portanto, com base nisto, aquilo que vai acontecer é que ele vai copiar o fecheiro. Se houver problemas, depois podemos então voltar a editar. Depois disso, fazemos então a edição do fecheiro, vim named.conf e vamos ver aqui o conteúdo do fecheiro. Eu vou colocar aqui alguns comentários ao próprio fecheiro. Portanto, cd /etc copy "-va named.conf para named.conf.original e agora vim named.conf.original. Ok? Isto está tudo bonito. Vamos pesquisar aqui qualquer coisa que não seja aquilo. Porque é que ele está todo a vermelho? Isto está tudo. Isto é o fundo, não é? Eu tenho aqui um fundo maravilhoso. Não tenho. Eu tenho aqui um fundo maravilhoso que é as cores. Ok, text color assim e background. Vamos fazer aqui close. Vamos ver se eu edit. Temos aqui colors. Text color será este, bold color será este. White on black e close. Isto é o original, não é? Então, .conf. Ok. Então, olhando então aqui para o fecheiro, o que é que nós vamos ter? Está mal isto. O que é que nós vamos ter? Para já, temos então o list anon e aqui temos então as diretivas que faz com que o named escute no porto 53 para IPv4 e neste caso para o localhost e para o próprio localhost em IPv6. Como nós não vamos trabalhar com IPv6, vamos também retirar daqui ou vamos comentar esta informação e não vai ser necessário. Onde é que ele vai então começar a escutar? Para já, o IP onde ele vai começar a escutar vai então ser o 192.110.1. Então nós vamos ter que habilitar e, portanto, vamos então indicar que é 192.168.10.1, ponto e vírgula. Esta é a diretoria por defeito para onde ele vai, portanto, está aqui. Portanto, isto é o dump file que ele pode então criar, as estatísticas e o allow query. Este allow query será então para indicar
quem é que pode fazer pedidos. E, portanto, neste caso, nós podemos identificar que redes é que podem fazer aqui pedidos. Caso contrário, ele só permite que sejam feitos pedidos para vindos do localhost. Portanto, aqui a rede vai então ser a rede 192.168.10.0/24, vai então ser a rede que vai permitir, ao qual o DNS permite fazer os pedidos. Temos aqui então recursion igual a yes, DNS enable sim, portanto DNS sec para fazer então a utilização de chaves para utilizar portanto, a segurança na transferência de dados. Estamos aqui a verificar onde é que fica o file, o PID, portanto, neste momento, e há pouco nós tínhamos, eu só tenho aqui um terminal, vou abrir mais um, e portanto, neste momento, se nós voltarmos a fazer netstat, -antp grep named, portanto, nós então estamos a verificar que ele tem o 3798. Se fizermos aqui um cat ao run named.pid, reparem então que ele tem exatamente o mesmo número. Portanto, este é o PID então do serviço. Ok, com base nisto, vamos então agora utilizar. Esta é a informação da zona que ele tem desde já, que permite fazer pesquisas diretamente aos root servers. Aqui temos então includes, portanto ele vai incluir dois fecheiros, um que é um named RFC 1912 zones e outro que vai ser então o root key, que vai então ser a chave que é utilizada para a transferência entre as diferentes zonas. Portanto, aquilo que nós agora vamos fazer vai ser o seguinte. Portanto, estas foram as alterações que realizamos. Eu vou só colocar aqui as alterações, portanto, vou só copiar esta parte. Ok? Que foram neste momento só as alterações efetuadas. Partes alteradas. E, portanto, nós só alteramos isto. Sendo que aqui é a identificação, temos identificação portanto, da rede que pode realizar queries, portanto pedidos, ok? Aqui vai ser identificação do IP no qual o named ou o DNS vai escutar. Portanto, isto neste momento, como ele vai trabalhar para esta porta, vai então ser para isto. Ok, segundo passo, 2.5. Vamos então identificar num fecheiro quais as zonas que o named irá trabalhar. Okay? Portanto, aquilo que sucede é o seguinte: nós vamos utilizar para já o fecheiro etc barra named.rfc 1912.zones, porque, como vamos ver, este fecheiro já contém lá as zonas e é mais fácil. Se não, caso contrário, teríamos que vir aqui. Há quem também realiza a configuração das zonas aqui dentro, mas eu prefiro repartir esta informação, portanto, porque neste caso é também uma configuração que é muito mais feita, portanto, a nível Debian, onde cada fecheiro tem a sua própria configuração, mas, portanto, se quiséssemos incluir aqui um outro fecheiro onde tinha as minhas zonas, seria fazer qualquer coisa como include, ok, e depois dávamos aqui, etc, ia ser então etc barra minhas.zonas, por exemplo, e cá dentro estariam então as zonas definidas. Portanto, isto também poderia ser feito, mas este fecheiro neste momento não existe, e vamos utilizar então já este outro que está aqui, porque é fácil também compararmos. Portanto, vamos então sair e gravar, e agora, antes de começarmos então a identificar este fecheiro, vamos então para já a 2.6, vamos então proteger o backside, fazendo o quê? Fazendo então a cópia, copy-va do named. Provavelmente eu faço isto aqui e depois copy-va
named.conf.rfc desculpem, rfc zones para named.rfczones.original. Ok? E agora, portanto, isto será então garantir que as alterações que vamos fazer, se houver problemas, fica então mal. Portanto, vamos então editar o fecheiro 2.7. Fazemos então aqui um vim ao named.rfc1912.zones. Ok? E agora temos conteúdo do fecheiro. Ok? Ok, como é que o fecheiro está então definido? Portanto, as zonas, temos então, para que possamos ver, uma zona direta e uma zona reversa. Temos aqui a zona para o localhost local domain. Esta zona até não é necessário estar aqui, portanto podemos perfeitamente retirar daqui esta zona. Temos depois, por exemplo, para o localhost, outra zona. Temos agora aqui, neste caso, uma zona reversa para IPv6, com cada um destes nibbles que se encontra aqui para trabalhar IPv6, portanto para o localhost do IPv6. Temos agora também aqui uma zona reversa para o localhost para este IP, mais para a rede, okay? Para a rede geral com a qual ele vai trabalhar. Ora, vamos então utilizar, por exemplo, este fecheiro, desculpem, esta configuração como base, e vamos fazer o seguinte, vamos copiar isto com o... e vamos agora duplicar esta informação. Ora, o nome da zona com o qual nós vamos trabalhar vai então ser domínio.local, não é? Este tipo de domínio vai então ser master e agora este é o nome do file name onde vamos colocar a informação. Portanto, neste momento este file name, isto é uma prática que eu utilizo, algumas pessoas também, outras nem por isso, mas onde colocamos aqui o nome do domínio, .local.db, a dizer que é uma base de dados. Não necessariamente isto, portanto isto vai ser só um fecheiro que vai estar dentro do var named, que vai então conter esta zona. Portanto, começamos então por realizar esta operação e agora vamos desde já criar este fecheiro que se encontra aqui, portanto, nesse local. cd/var/named e vamos aqui indicar, o conteúdo do fecheiro ainda não está concluído, portanto eu vou deixar aqui um espaço. E vamos então aqui ao 2.8 criar fecheiro da zona domínio.local em var/named e o nome do fecheiro vai ser também domínio. Falta aqui um domínio.local.db. Portanto, o nome pode ser um qualquer, mas vamos então fazer isto. Portanto, cd/var/named e agora, antes de começarmos, vamos olhar e ver o que é que temos que nos possa ser útil aqui dentro. Se fizermos então um ls, verificamos que temos, por exemplo, aqui o named.localhost. Este named, por exemplo, localhost, que está aqui, que era uma zona que está também aqui definida, temos aqui, por exemplo, localhost local domain, mas ele está a apontar para o fecheiro named.localhost, pode então servir de referência e de base para começarmos, neste caso, a definir qual é a zona. Então, vamos começar também por copiar este fecheiro, fazemos então um copy-va do named.localhost para domínio.local.db. Ok? Se verificarmos então as características deste fecheiro domínio.local.db, outra característica interessante é o seguinte: só quem pode ler e escrever é o root e o grupo pertence ao named, portanto o named vai conseguir ler neste fecheiro. Como isto vai ser um fecheiro com zona estática, portanto só vão ser feitos pedidos e não vai ser alterado, está tudo bem assim, porque neste momento só quem pode alterar será realmente única e exclusivamente o root e mais ninguém consegue alterar. E só o named consegue então alterar este fecheiro. Então vamos fazer o vim ao domínio.local e olhamos então aqui para
a configuração do domínio e o que é que nós temos aqui dentro. Neste caso, neste fecheiro, temos a configuração para o IPv4 e IPv6. Portanto, é possível colocar no mesmo fecheiro a mesma configuração IPv4 e IPv6. Temos então o TTL, portanto será então por um dia. Temos este arroba vai ser utilizado pelo nome da zona e se tiver resolução no fecheiro host, portanto não é necessário estarmos a alterar. Aqui exatamente a mesma coisa, mas aqui vamos colocar o FQDN da máquina. Portanto, o FQDN neste caso vai ser o server.named.local e como característica, como tínhamos sempre, ainda há pouco tivemos a identificar, ele começa então pelo ponto, que será então ir da direita para a esquerda, é assim que ele começa a ler a informação. Depois nós temos aqui, a seguir, esta é a informação de um endereço de e-mail, portanto ele não parece, mas será, por exemplo, o root.domínio.local, que termina com ponto, portanto isto é um endereço de e-mail, seria a pessoa que é responsável pela manutenção deste domínio, sei lá, podemos então dizer que é o presidente, okay? O presidente da junta. Partindo do princípio que temos então este correio, aqui temos então o serial. Este serial é importante quando nós temos mais do que um DNS, ou seja, temos um DNS master e um slave, e nesse caso, tanto o DNS master como o slave, para haver troca e atualização das zonas, o número de série tem que ser dado. Portanto, aquilo que normalmente é feito, comumente utilizado, é a indicação da data e da versão da alteração. Portanto, nós colocamos aqui 2017, hoje estamos a 2 e a 10 e estamos aqui, por exemplo, na versão 1. Ok? E, portanto, na próxima alteração, se eu fizer neste dia, portanto, ainda tenho 98 alterações possíveis, que eram bastantes, só para um dia, o número vai então aumentando e, neste caso, o servidor slave, ou secundário, quando faz a pesquisa diretamente aqui neste servidor, se verificar que este número foi alterado, ele vai então fazer a transferência de todas as zonas novamente, caso contrário, não faz qualquer transferência. Aqui temos então vários parâmetros a nível de dias, de horas, semanas e também a nível da caixa, portanto, quanto tempo é que ele vai manter e armazenar os registros que fazem então o pedido. No DNS, vamos então aqui colocar no name server, vamos colocar então o FQDN da máquina e este FQDN é então o server.domínio.local. Atenção que ele termina então com o ponto. Aqui vamos então identificar qual é o registro, o A para IPv4, 4A girassol para IPv6, neste caso o registro deste IP. Portanto, isto é a identificação. O NS é outro Resource Record, outro RR, outro registro que o DNS utiliza, assim como o SOA, o Star of Authority, o A, o Address e o 4A, portanto, para IPv6 e entre outros, PTR, como já vamos ver. Portanto, neste momento, o endereço de IP é este que está aqui. Em IPv6 não vai ser necessário, e não vamos colocar aqui nenhum registro, uma vez que ele também não está a escutar IPv6, uma das coisas que nós podemos colocar é, desde logo, identificar qual é o hostname. Então nós podemos dizer que aqui será server. Quando ele fizer um pedido ao server, ele vai dar como endereço, como address, neste caso, o 192.168.10.1. O que é que podemos colocar aqui mais? Uma outra coisa que nós podemos aqui colocar também é o seguinte. Vamos supor que temos aqui um outro servidor, vamos chamar aqui um servidor qualquer, em que este servidor que está aqui é um servidor que está dentro da nossa rede, até porque estamos a trabalhar numa rede interna, e temos aqui um IP que seria, por exemplo, 192.168.10.4, por exemplo, barra 24, como é óbvio. E este aqui seria, por exemplo, o servidor de FTP, ou então Samba, vamos sambar, .domínio.local. Era este o FQDN da máquina. Quer dizer que este cliente, quando quisesse aceder, ele provavelmente escreveria samba.domínio.local e
faria o pedido no servidor de DNS, ele daria a resposta deste IP e depois a máquina conseguia então aceder aqui diretamente. Portanto, vamos colocar mais este registro e, portanto, vamos então colocar aqui Samba, address 192.168.10.4, ok? E, portanto, neste momento podemos gravar esta informação. Portanto, isto aqui será a primeira configuração do fecheiro que vamos aqui ter. Portanto, temos então aqui, aquilo que fizemos foi um copy "-va" do named, era o named, não é? .localhost, se não estou em erro, para domínio.local.db e depois fizemos então um vim. É named? Não foi? Named localhost.local. E nós temos, neste caso, vim domínio.local.db e agora vamos aqui ver aqui o conteúdo do fecheiro, que é então este que eu estou aqui a apresentar, não é? Portanto, este aqui será então um registro estático, aliás, como o outro anterior, estático de servidor na rede. Aqui também, portanto, este aqui é a designação do name server, ok? E este será então a configuração que o fecheiro vai ter. Ora, o que é que vamos fazer a seguir? Vamos então reiniciar o serviço 2.9, reiniciar o serviço e testar, não é? E testar, ok? Então fazemos um system start ou restart, uma vez que ele já tinha iniciado, systemctl restart named. Ok? Então vamos lá nessa ou Vanessa. Isto é o fecheiro da zona. Vou abrir ainda aqui mais uma janela, mais uma viagem, mais uma corrida. A menina não paga, mas também não anda. Ok. Portanto, systemctl restart named. Portanto, ele arrancou, não é? Não deu qualquer erro, quer dizer que estará tudo bem. Se nós agora podemos então desde já, e aliás fizemos também aqui o netstat -ant up grep 53, vamos verificar que ele neste momento já está à escuta da 10.1, ok? Portanto, ele já está aqui à escuta da 10.1. Eu não sei porque é que ainda mantém aqui o TCP6, é porque ainda temos o IPv6 habilitado, mas ele não devia estar aqui à escuta, uma vez que nós já retiramos este pedido, mas tudo bem. Ou eventualmente será para outra situação. Portanto, ele neste momento está aqui à escuta e nós podemos para já fazer aqui o que o comando dig, que é algo que não é possível utilizar a não ser em sistemas NIX, dig. Indicamos onde é que vamos fazer a pesquisa. Portanto, neste momento nós vamos fazer uma pesquisa ao 192.168.10.1 e vamos aqui à procura do registro A, que pertence ao server.domínio.local. E o que é que vai aqui acontecer? Reparem que neste momento nós temos aqui a query 1 e temos o answer 0. Então, mas o que é que se está a passar? Porque é que eu, internamente, ele não me está a dar aqui uma resposta. Ele não está a dar aqui uma resposta por uma razão muito simples. Neste momento nós temos a firewall, mas se fizermos, em vez da OIP, se fizermos para o localhost 127.0.0.1, ok? Ele neste momento não está, o firewall não está a permitir que o pedido seja feito ao 53, portanto à porta 53. Temos então que abrir firewall, -cmd, --add port, e vamos então dizer para abrir a porta 53 em UDP. UDP em minúsculos, se não estou em erro. Ok? E portanto, neste momento, se fizermos isto, ele abriu a porta. Se voltarmos agora a fazer o comando, reparem que ele neste... se for...
está a dar resposta. Esperem uma coisa, mas ele lhe dá a resposta. Não, a resposta está a ser 0. Isto não está a correr bem. Porquê é que ele não está a dar a resposta? E aqui dá a resposta com 1. Ora, será get, vou fazer aqui o set enforce. Será isto? Enforce 0. Não deveria de ser, porque eu estou a trabalhar diretamente. Portanto, não é isto. Named checkconf var barra named barra domínio.local. Existe aqui, ok, há aqui uns erros. Non option tl serial. Porque é que ele não está domínio.local? Há aqui uns erros que ele não está a ver. Por quem? Eu já sei. Sabem o que é? Eu sou muito loiro. Muito loiro. Olhem, isto acontece-me N vezes. Eu não gravei o fecheiro. Eu não gravei o fecheiro. Continua a não dar. Sim, falta também fazer o restart. Ei. Ai meu Deus, anda um pai a criar um filho para isto. Ele aqui não encontra o A, mas se for aqui ao... És tão loira, Fernando Ruela. Tão loira. Ok, portanto ficamos então a ver que é necessário gravar o fecheiro, não é? É necessário gravar o fecheiro. Outra coisa então que nós podemos fazer... fizemos aqui um dig. Fizermos aqui um dig ao at 192.168.10.1. Quisermos saber, por exemplo, qual é o name server do domínio.local, como vem, temos a ver aqui a pergunta, estamos a ver então aqui a resposta. O que é que nós estamos a perguntar? Temos o answer local domain, temos aqui um name server, quem é responsável por este domínio, e temos aqui o tempo de query e a porta por onde foi então efetuada. Quero chamar então a atenção também de outra coisa. Podemos também fazer a pesquisa, neste caso, ao registro, que era, como é que nós tínhamos dado? Samba, não é? Samba.domínio.local. E como podem ver, portanto, ele está a responder e está a dar o IP que pretendemos. Portanto, como vai fazer isto? Portanto, depois para testarmos 2.9.1, portanto, testar com o dig, o comando dig, fazer então dig, pode ser com dig at, aqui é o nome do servidor barra IP, e depois temos aqui, normalmente temos aqui os RRs são Resource Records, e depois temos então aqui o FQDN barra IP, podemos então fazer aqui o pedido. Quando estamos a fazer então um pedido direto, podemos então neste caso fazer dig at
192.168.10.1, ok? Podemos então dizer dizemos então que é o server.domínio.local, não, vou fazer o outro, aquele que temos ali, é o samba.domínio.local, e obtemos então aqui a resposta. Então aqui a resposta, e a resposta é esta. Eu vou copiá-la, tá? Portanto, temos então aqui o pedido e a resposta, tá? Portanto, como podem ver, temos então a query, temos uma answer, temos a autoridade para o fazer. Nós podemos também... Há quanto tempo é que eu estou a fazer o vídeo? Um pedaço, bem. Nós podemos também, por exemplo, fazer pedidos e perguntar lá fora, por exemplo, qual é o servidor da Google, quando a gente escreve www.google.pt, e podemos fazer então o dig, podemos pedir ao próprio servidor da Google qual é o endereço, neste caso, do www.google.pt, e olhem para aqui, portanto, isto são tudo canonical names que temos aqui, mas todos eles têm então, para servidores google.pt, temos todos estes IPs com os quais ele dá a resposta. Ok? Se fizermos, por exemplo, para o Google.com, é google.com, não é? Ele demorou um bocadinho mais de tempo, mas temos então outros IPs para resolução. Ou então, eu quero saber quem tem, neste caso, o name server do ifp.pt, por exemplo. Ele está um bocadinho mais lento, não sei porquê. E temos então, para o servidor, quem tem o domínio do name server, é então, isto está answer question, são dois servidores, o DNS e ifp.pt, ou então o NS2, e são normalmente definidos assim os nomes dos servidores, NS1, NS2, que contém então esta informação. Se quisermos saber que IP é que é este ns2.pt, podemos também fazer qual é o address do ns2.ifp.pt. Ok? E portanto, neste caso, isto está a demorar um bocadinho de tempo. Alguém está a pisar o cabo do wireless. E estamos então a ver que este é então um endereço, portanto, que eles têm, onde está o domínio configurado. Se fizermos aqui, por exemplo, ao DNS, ok? Verificamos então que é outro IP, um de classe B, outro de classe A. Ou este é classe B, este é classe C e este é classe B. Eu não percebo nada disto. Isto é classe C. É tudo classe C. Ok. Obrigado. E então, o que é que nós temos? Temos então estes pedidos. Falta só aqui dizer aqui uma coisa. Nota. Não esquecer de abrir o porto no firewall. Nós há pouco abrimos só o porto, mas não o tornámos permanente. Então fazemos então um system, desculpem, um firewall -cmd -add add -port igual a 53/udp, também udp em minúsculas, ok? E depois podemos fazer firewall -cmd -reload para ele reiniciar o sistema. Firewall -cmd -reload, que é para ele carregar esta informação com sucesso. E se nós fizermos agora firewall -cmd -list, é list ou listen? List ports, acho que é assim, se não estou em erro. List port, list ports, é este, não é? List,
Já não lembro como é que isto faz. Ah, ele não tem argumento. Isto é trabalhar muitas vezes com o Windows. Deixa lá ver, é o list qualquer coisa. Firewall menos cmd list protocols list ports, está bem. Então isto list ports. Só, mas eu acho que foi isto, não é? Ele não tem portas abertas. Não tem, então mas nós carregamos. Este vídeo também não vai ficar, isto hoje não está. Eu não vou parar o vídeo que isto não está a fazer grande coisa.